Eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, há um misto de sentimentos. Nunca é fácil pregar na frente dos nossos tutores, apesar de alguns anos fazer isso. E eu digo que é um misto de sentimento porque eu também estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar vivenciando com os irmãos esse período, esse tempo. Deus foi bom comigo, eu já tinha amizade com alguns irmãos aqui. O reverendo Eli sempre me deu uma acolhida fraternal. Hoje já tive novas experiências aqui na Assembleia. Tem sido já um tempo bom para mim. Apesar dessa responsabilidade do nervoso que dá, eu só tenho motivo de agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Nós faremos a leitura dos versos 5 a 11. Eu já sabendo que a versão usada pela igreja é NAA, eu peguei emprestado da minha esposa, que é NAA, né? A Carol, a minha é RA. Eu falei, bom, é mais fininha, mas é a palavra. E acompanhe comigo a leitura. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um texto clássico, um texto conhecido de muitos de nós, um texto que fala sobre a natureza de Cristo. Mas antes de adentrarmos no texto, eu gostaria de contar um pouco sobre a história de um homem chamado Viktor Emil Frankl, conhecido como Viktor Frankl. Esse homem, Viktor Frankl, ele era um neuropsiquiatra e um psicólogo austríaco. Ele era de descendência judia. Ele era um judeu que vivia na Europa, na Áustria. E ele viveu por meados ali do século XX e ele teve a experiência de passar pelas duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, durante a expansão da Alemanha nazista, durante a dominação nazista, ele e toda a sua família foram presos nos campos de concentração. E nós sabemos que os campos de concentração é um episódio terrível na história da humanidade, onde aconteceram muitos terrores. E em um de seus livros, em que ele escreve contando as situações naquele lugar, os horrores que ele viveu ali, ele conta algo muito interessante. Ele expõe como que os prisioneiros judeus naquele lugar horrível, eles achavam forças para sobreviver. Eles achavam forças no fato de cuidarem uns dos outros. Os judeus achavam coesão e força quando cuidavam uns dos outros. E quando eu penso nisso, eu me lembro, e os irmãos provavelmente podem ter visto em alguns documentários, em alguns filmes, eu me lembro de uma foto em que eu vi um prisioneiro do campo de concentração um judeu carregando outro judeu com um corpo esquelético, e nós vemos algo muito característico naquela época, que eram os pijamas listrados em que eles usavam, e aquelas fotos muito chocantes. E o Viktor Frankl, vivendo naquele lugar, ele expôs como que eles achavam esperança e motivação em cuidarem uns dos outros. Mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, eles acharam na autonegação e visando o bem do outro uma forma de se manterem unidos, de se manterem coesos.
E nós vemos que isso de fato é uma característica do povo judeu. As pessoas falam sobre como eles se portam como sociedade, como são um povo coeso. E muita gente se pergunta, um exemplo disso é que as pessoas perguntam: por que os judeus são tão prósperos? Por que eles conseguem prosperar? E um dos motivos que explica isso é justamente que eles cuidam uns dos outros, em relação ao comércio, em relação a muitas coisas. Os judeus, eles fazem isso. E assim como aqueles judeus, eles encontraram nessa autonegação, no cuidado mútuo, uma forma de preservação, uma forma de unidade. Nós, nesse texto que nós lemos de Filipenses, nós somos chamados a encontrar em Jesus Cristo um exemplo máximo de humildade e entrega, visando uma unidade, visando o fortalecimento do corpo, para muito além de qualquer exemplo de amor patriótico que eles sentiram. A unidade cristã, ela é pautada no exemplo de Cristo. A unidade cristã, ela é pautada em Jesus, no que ele fez, na disposição de servir, na disposição de amarmos uns aos outros, de amar ao próximo. E isso conforme o próprio Jesus nos ensinou e viveu isto. Foi isso o que ele fez. E quando nós nos debruçamos sobre esse texto que nós lemos, nós vamos ver que esse texto ele faz parte de um contexto em que Paulo está dando algumas orientações para os irmãos da igreja de Filipos. A forma como Paulo se dirige a esses irmãos, como é expressa nos versos anteriores ao que nós lemos, mostra que o apóstolo está enfatizando uma preocupação de que aqueles irmãos eles estivessem sempre andando em um só espírito. Ele fala nessa linguagem desde o capítulo 1. Capítulo 1, verso 27, ele já fala de andar em um só espírito. O apóstolo Paulo está disposto a lidar com todas as tensões que podem ameaçar a unidade da igreja, de tudo aquilo que pode se colocar entre o amor e a humildade dos irmãos. E ele começa a tratar sobre como deve haver um espírito de humildade entre os irmãos, como deve haver um espírito de abnegação. Essa palavra abnegação, ela tem muito um sentido de uma ação contrária ao egoísmo, é uma entrega. O apóstolo Paulo está falando sobre solicitude. A solicitude é a disposição do nosso coração em servir, em ajudar, em nos colocarmos disponíveis. E isso tudo redunda em uma unidade. É muito interessante nós observarmos a linguagem usada pelo apóstolo, destacar os termos usados por Paulo nos primeiros versículos do capítulo 2. Se você passar o olho aí acima na sua Bíblia, provavelmente você vai ver, nos versos 1 e 2, ele usa linguagens como se há profundo afeto, sentimento de compaixão. Ele usa expressões como tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. É uma linguagem bem profunda sobre como os cristãos devem andar em unidade, unidade de alma, unidade de mente. É algo profundo. E diante dessa exortação do apóstolo Paulo, surge uma questão fundamental. Qual é o padrão, qual é o exemplo supremo dessa humildade, dessa unidade que Paulo deseja que aquele povo ele viva? A resposta está no exemplo de Jesus Cristo. A resposta para esse caminho de unidade, de amor mútuo, de cuidado, de mesmo pensamento, união de alma, união de mente, está no exemplo de Cristo. E é a partir do verso 5 que nós lemos que o apóstolo usa esse exemplo de Jesus Cristo. Com o objetivo de salvar os outros, Jesus renunciou a si mesmo. É isso que o texto nos diz. O que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está convidando aqueles irmãos filipenses a imitarem a Jesus Cristo. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E isso é uma linguagem comum na teologia paulina, no que Paulo fala. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A imitação de Cristo é algo muito presente na teologia de Paulo. E ele está dizendo isso para aqueles irmãos.
Paulo está convidando a imitarem a Cristo, sendo isso uma regra de vida para a igreja, sendo uma regra para o povo de Deus. Ele usa esse exemplo de Cristo, que se humilhou pelo bem dos outros, como um modelo para alcançarmos a unidade, para que aquela igreja pudesse andar unida, sempre tendo ele como o alvo. Se alguma intempérie surgisse no caminho, o exemplo de Cristo consegue sanar essas coisas. E é olhando para esse texto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar como nós alcançamos humildade e unidade, exemplo de Cristo. E quando nós olhamos como alcançar a humildade que Cristo também teve, a unidade cristã requerida pelas Sagradas Escrituras, nós devemos olhar que o exemplo de Cristo foi um exemplo de abnegação. Como eu disse, que é algo contrário ao egoísmo. É o negue-se a si mesmo. E no verso de número 5, Paulo encoraja aqueles irmãos filipenses a ter uma disposição de coração e de mente para seguir o exemplo de Jesus. Isso precisa ficar patente aos nossos olhos. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo desejava que os irmãos olhassem para Jesus e vissem como ele é um caminho para a unidade cristã, para alcançar as virtudes necessárias para que o povo de Deus se mantenha firme e coeso. E a Bíblia é muito clara, meus irmãos, quando ela fala sobre isso, que nós devemos seguir os passos de Jesus. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz que aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Cristo andou. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Ele é o modelo que nós precisamos seguir. E se de alguma forma estamos deixando isso escapar da nossa vista, de termos como objetivo sermos como o nosso Senhor, a nossa fé, ela provavelmente está falhando. Nós precisamos entender isso. E o interessante é que o mesmo Jesus, que quando ele se refere dizendo, sede santo como eu sou santo, quando as Escrituras elas pedem para nós caminharmos com Cristo e em Cristo, andando como ele andou, às vezes pode soar pesado e difícil para nós. Pode ser distante, algo distante de alcançar. Jesus refere a si mesmo dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para nós pode soar presunçoso dizer, não, mas eu sou humilde, estou andando em santidade, em humildade. Porque de fato, a nossa natureza pecaminosa, ela tende a nos levar para outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que esse mesmo Jesus, essa mesma palavra que nos diz para nós sermos como ele, nos dá a ferramenta necessária para fazermos isso. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. E o povo de Deus, ele tem o Espírito Santo para andarmos como Cristo andou. E é por meio da união que temos com o Espírito Santo que somos unidos a Cristo, para que consigamos, sendo capacitados a andar como ele andou e a seguir o exemplo de Cristo. Por isso nós devemos nos lembrar disso. E o verso de número 6, ele aborda o estado de humilhação de Cristo. E diz que ele mesmo, existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, sendo o Deus eterno, ele não considerou a sua igualdade com Deus algo que ele devia se reter, mas ele humilhou-se, ele assumiu uma forma de servo. Ele assumiu uma forma de servo. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. No entanto, nós precisamos refletir em quão grandioso é o fato de Jesus ter se feito carne. Nós devemos refletir que Jesus, ele é o supremo rei de todo o universo. Ele sempre foi glorioso, ele sempre foi poderoso. Nós podemos confirmar isso quando olhamos Jesus em João 17 orando ao Pai. Ele já está caminhando para o final do seu ministério e ele diz, Pai, glorifica-me
com a glória que eu tinha contigo. Jesus, como o Deus glorioso, sendo Deus soberano sobre todas as coisas, ainda assim tomou a forma de um servo, e nós muitas vezes não temos noção do feito que é. E eu sempre me recordo de um hino americano que eu não vou aqui tentar falar em inglês, eu vou trazer a tradução, que é Maria, você sabia? Eu vou trazer um pequeno trecho aqui, e sempre me chama a atenção. Este hino é como se tivesse alguém se dirigindo a Maria. E diz assim o trecho: Maria, você sabia que o seu filho andaria sobre as águas? Maria, você sabia que o seu filho salvaria os nossos filhos e filhas? Você sabia que o seu filho veio para te fazer nova? Você sabia que essa criança que você deu à luz, em breve vai libertar você? Você sabia que seu filho caminhou onde os anjos pisaram? Maria, você sabia que quando você beija o seu bebê, você beija o rosto de Deus? Essa é a encarnação de Cristo, a humilhação de Cristo. Mas por que o apóstolo Paulo ele está usando esse exemplo como direção para alcançarmos a humildade e a unidade cristã? Meus irmãos, Jesus tinha as maiores prerrogativas. E ele diz: eu vim para servir, não para ser servido. Ele sempre foi glorioso junto ao Pai, junto ao Espírito, na unidade, na eternidade da Trindade. E ele se fez homem. E ele se fez homem por quê? Em favor do seu povo, em favor de todos aqueles que viessem a crer nele. Foi por isso que Jesus se fez carne. E isso é um exemplo para nós. Se ele, tendo todas as prerrogativas, sendo quem ele era, em favor do seu povo, ele esvaziou-se. E quando nós pensamos nisso, isso é como uma mola propulsora em nosso coração para que nós também sejamos humildes, para que nós consigamos ter humildade, buscar isso. E nós precisamos nos perguntar, essa pergunta deve reverberar no nosso coração. Nós temos nos abnegado, nós temos seguido o exemplo de Cristo, nós temos deixado de fazer valer as nossas prerrogativas em favor do outro. Será que, como na introdução, como nós citamos o povo judeu, nós, seguindo o exemplo de Cristo, temos colocado os nossos esforços em cuidarmos um dos outros? Nós precisamos pensar sobre isso. Apesar, meus irmãos, de todo o aspecto teológico, de todo o aspecto intelectual envolvido nesse texto, da densidade teológica que existe nesse texto, nessa passagem, nós precisamos nos lembrar que o propósito do apóstolo Paulo é usar o exemplo de Jesus como uma ferramenta para a igreja, para a vivência da igreja, para a nossa vida prática. Ele está dizendo: olhem para Jesus, vejam o que ele fez e façam vocês também. Essa é a base pela qual vocês devem caminhar. E Jesus, ao abnegar-se, ele levou isso até as últimas consequências. Ele se fez carne, mas parou por aí? Não, ele percorreu um caminho de obediência em nosso favor. Ele percorreu um caminho e ele foi até as últimas consequências. Ele foi um exemplo de entrega total, cabal, pelo seu povo, pelo nosso bem, para que fôssemos salvos. E isso foi uma entrega sacrificial. É isso que diz o texto para nós, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. As características de vida de Jesus foram humildade, obediência ao seu Pai, renúncia de si mesmo e essa renúncia em favor do outro. E eu, quando olho para esse texto, para esse tema, para esse assunto de uma abnegação de Jesus, de um esvaziamento, é impossível não lembrar do episódio do Getsemane. Pensar que Jesus, sendo Deus eterno, ele chegou para os seus discípulos e disse: orem comigo, eu preciso de companhia. A minha alma está atormentada até a morte. E você pensa nisso. E aquele que se fez carne habitou entre nós naquele momento, curvado, orando, suando sangue. E isso foi em favor do outro. Foi em favor do seu povo. E nós precisamos pensar nisso, que a nossa vida cristã, buscando o exemplo em Cristo, precisa ser marcada por essas características.
como a do nosso Senhor. Quando nós imitamos a Jesus Cristo na nossa vida, na nossa caminhada, por meio do Espírito nós alcançamos aquilo que destrói o egoísmo, nós alcançamos aquilo que destrói a soberba, o partidarismo, a vanglória. E se nós olharmos no texto de Filipenses, você pode ler a carta. Como dizem lá os professores aos seminaristas, lá diz, não invente desculpa, numa sentada você lê isso. E se nós rápido lermos a Epístola aos Filipenses, ele fala isso. Não façam nada por partidarismo, por vanglória, pensando em si mesmo, pensem pelo bem do outro. E olhar para isso aqui, para o exemplo de Cristo, é o que vai nos proteger de caminharmos por esse caminho. Quando a nossa tendência natural, a nossa carne quiser nos levar para isso, quando olharmos para Jesus Cristo, vendo o que Ele fez, nós vamos conseguir lidar com as nossas dificuldades. E nós precisamos pensar, o que Ele fez foi de forma sacrificial. E a que ponto nós estamos dispostos a renunciar a nós mesmos de forma sacrificial pelo povo de Deus, pela unidade cristã, pelo nosso irmão. E eu separei um versículo aqui muito especial sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornem ricos. Jesus Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, que fôssemos participantes de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Tanto a grandeza cristã, a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras, mas que fomos criados para as boas obras. E nós, andando como povo de Deus, dando testemunho, nós precisamos nos lembrar disso. Tanto a grandeza cristã como a unidade cristã, elas dependem de uma renúncia de si mesmo, de caminhar como Cristo andou. E Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa entrega, essa abnegação de Jesus, esse exemplo sacrificial que Cristo fez em sua humilhação, ela desemboca em algo muito importante. Ela tem um objetivo. E o texto diz para nós isso. Isso resultou em uma glória imensurável. Jesus, ele foi exaltado. Vamos ver novamente no texto. O 9, o 10 e o 11 dizem: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um comentarista bíblico desse texto, o Hendrickson, ele diz, eu separei uma citação dele aqui muito interessante, que ele diz que a exaltação é o oposto da humilhação. Aquele que, pelas exigências da lei divina, ao levar sobre si o pecado do seu povo, ele foi condenado, mas ele permutou essa sujeição ao castigo pela justa relação com a lei. Aquele que foi pobre, ele voltou a ser rico. Aquele que foi rejeitado, ele foi aceito. Aquele que aprendeu a obediência, ele tomou posse da atual administração do poder e da autoridade que lhe foi confiada. O exemplo de Cristo mostra para nós que o objetivo de caminharmos como Ele caminhou, de andar como Ele andou, de viver como Ele viveu, é para que Deus seja glorificado em nossa vida. Para a glória de Deus. O exemplo de Cristo, sua humilhação, seu sacrifício, a sua vitória, foi o caminho para a exaltação do seu nome. E de que forma ele foi exaltado? O texto nos diz, sobremaneira. Sobremaneira, ele expressa para nós que não há outro nome além dele.
de forma muito superior que ele foi exaltado. Não há outro como ele, não há nome como esse nome, não há nome que possa se comparar ao nome de Jesus Cristo. Ele amou, abnegou-se, sacrificou-se, venceu a morte, ressurgiu e tudo isso lhe rendeu a dignidade de que todas as pessoas se curvem diante dele. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E é nos méritos desse Jesus, é nos méritos do que Jesus Cristo fez, que nós devemos pedir a Deus que nos capacite para andar como ele andou. Que ele disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria o seu Espírito, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nessa força que precisamos seguir o seu exemplo, buscando humildade, buscando unidade e tudo isso para que a nossa vida glorifique a Deus. Para que sejamos testemunhas vivas. E o grande objetivo da nossa vida de fato é isso, meus irmãos, que a nossa vida glorifique ao nosso Deus. Existem muitos objetivos, nós temos planos, nós temos projetos, nós temos aspirações, e essas coisas são legítimas, mas tudo deve estar no seu devido lugar. E tudo o que façamos, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Esse deve ser o grande objetivo da nossa vida. Portanto, meus irmãos, como que eu posso aplicar isso à minha vida? Como nós podemos colocar isso na nossa vida? Nós precisamos lembrar disso aqui. Lembrar de que o caminho para uma unidade cristã é a humildade. E que para nós sermos humildes, precisamos imitar a Jesus Cristo. Lembre-se disso. Você precisa ter isso como um objetivo na sua vida. Ser como Cristo, andar como Ele andou. Sendo um exemplo de entrega, de abnegação, de não levar em conta de forma egoísta os nossos próprios direitos, mas cuidar dos nossos irmãos, zelar pelo bem dos nossos irmãos, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, como nós estamos aqui nesta noite nos alegrando com a nossa irmã que está comemorando o seu aniversário. E nós precisamos viver dessa forma, manter isso, buscando sempre estarmos em unidade, em um mesmo propósito. E lembrar que isso exige, muitas vezes, sacrifício. Não como Cristo fez. Ninguém pode fazer o que ele fez. Mas a atitude dele é um exemplo para nós. Que há um custo no discipulado. Que muitas vezes vai ser difícil lidar com isso, mas com o exemplo de Cristo nós vamos conseguir. Renunciar a si mesmo é sacrificial. O nosso Senhor foi obediente. Uma morte custosa para ele. E mesmo ele tendo todas as prerrogativas que ele tinha, como Senhor sobre todas as coisas. Mas ele amou. E nós precisamos seguir esse exemplo. E nós devemos nos lembrar que seguir o exemplo de Jesus, viver em unidade, viver em humildade, amando o outro, é para a glória de Deus. Para que sejamos aquilo que Deus nos chamou para ser. Sal da terra, luz do mundo, para que possamos refletir a glória de Deus. E novamente eu cito João 17, quando Jesus fala que nós precisamos amar uns aos outros para que o mundo veja. E foi isso que Jesus disse. Lembremos disso, que a nossa vida deve glorificar a Deus, glorificar a Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que possamos nos lembrar disso. Amém. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.